Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém. Abra comigo sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 5. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos ler todo o capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Sim, né? Amém. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir esse livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Nosso desafio, nosso convite nessa noite, dado pelo Senhor, é crer que Ele é o condutor da história. Ele é o único digno de abrir o livro da nossa história e da história da humanidade. E os irmãos nunca se esqueçam que Ele permanece no trono. Sempre, o seu reino sempre se firmará. Então, coloque o seu coração e a sua esperança nessa verdade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, entregar a Ele o nosso culto. Ó Deus, muito obrigado por essa noite tão cheia da sua graça. Te damos, Senhor, muitas graças, porque eu sei que o Senhor está entre nós. Ó Deus, e te pedimos que nessa noite, tudo que fizermos seja para o louvor da sua glória. Queremos, ó Deus, te prestar um culto em espírito e em verdade.
Para tanto, ó Deus, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, que toda a intenção do nosso coração e todo o desejo da nossa alma sejam direcionados a Ti, Senhor. Ó Deus, que o nosso louvor possa ser fruto de lábios que confessam o Teu nome, que confessam que Tu estás assentado no trono. Ó Deus, recebe, pois, o nosso culto, é a oração que fazemos. Oramos assim por causa de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, boa noite. Vamos só lembrar os nossos avisos dessa semana. Quarta-feira nós temos o nosso grupo de oração. Você é convidado para participar com a gente. Hoje também nós estamos encerrando uma campanha onde a gente está colhendo donativos. Se você trouxe, se você ainda não colocou ali na cesta, você pode trazer escova de dente, creme dental, para a gente estar apoiando dois asilos. As nossas mulheres cristãs em missões estão trabalhando nesse sentido. E também dá muita alegria para a gente ver ali aquela cesta sempre cheia, de repente ela esvazia, né, pastor Levi? Porque isso significa que a gente está abençoando pessoas. Isso é muito, muito bom. Também quero lembrá-los que no próximo domingo nós teremos duas atividades. Nós teremos a Assembleia Ordinária, que todos os membros da igreja estão convocados, né, onde a gente vai demonstrar a nossa prestação de contas. E também nós teremos a Ceia Ágape. Então você prepara aquela coisa gostosa e traz para compartilhar com a gente. Se você não sabe fazer, né, irmão Aminadab, passa na padaria e compra, né? Mas traz algo para compartilhar com a gente, tá bem? Eu creio que são esses. O acampamento. Você já recebeu ainda não, Jennifer? Nossa propaganda do acampamento? Mas, olha, já está acontecendo. Hoje eu já recebi aqui mais umas 8 inscrições, então eu estou calculando que a gente tem que estar aí já perto dos 50, nós só teremos 100 vagas, então você não pode ficar de fora. O valor, R$ 280 por pessoa. Crianças de 0 a 4 não paga, de 5 a 11 vai pagar 180. Esse é o preço que a gente trabalhou, pessoal, o último evento nosso, não foi, Juan? Então, assim, olha, inflação, o sítio aumentou, a gente está trabalhando duro aí para que você gaste o mínimo possível. E se você tiver alguma dificuldade financeira, procura a gente que a gente está pronto para te ajudar, tá bem? Procura a mim, o Juan, o pastor, a Luciene, dá o seu nome para que a gente possa realizar essa atividade. Vamos louvar? Vamos louvar. Hoje nós estamos com o Renato e sua equipe. Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui para louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Prazer muito grande. Fico ansioso para chegar domingo, para rever os irmãos. Tivemos sexta-feira, né, pastor Pedro, uma vigília abençoada. Culto hoje pela manhã. E vamos dar continuidade aí em adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém? Quero ler um salmo aqui, Salmo 106, versículo 1, diz assim: Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus por isso. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, nós vamos louvar ao Senhor neste momento. O primeiro hino que nós vamos cantar é Eu Te Busco. Silêncio
irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor, cantando o hino Ousado Amor. Amém? Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Glória a Deus pelo ousado amor do Senhor que nos alcança, que nos encontra todos os dias. Nós temos muito mais do que nós merecemos. Amém, irmãos? Nós vamos cantar mais um hino, que é Deus Forte. E neste momento os irmãos têm a oportunidade de adorar ao Senhor também com os dízimos e com as ofertas. Amém? Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu
Amém. Nós ainda vamos cantar uma última música, mas preste atenção nessa letra que nós cantamos. A letra diz: Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. O Senhor nos sara, meus irmãos. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então coloque a mão aí no seu coração. Talvez você precise de uma cura de Deus nessa noite. Uma cura para o seu corpo, uma cura para a sua alma, uma cura para o seu passado. Entre nós está o Senhor que cura. Deus está presente entre nós. O Senhor contempla a sua igreja, Ele passeia entre o seu povo. Perceba o toque do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua alma, meu irmão, minha irmã. O Senhor está aqui. Louvado seja o nome dEle. Ó Jeová Rafá, Tu és aquele que nos sara. E nessa noite o Teu povo se aproxima do Teu altar, do Seu trono da graça. E fazemos isso porque nós sabemos que Tu és misericórdia, Tu és amor, Tu és justiça, Tu és fidelidade, Tu és graça, Tu és alento, Tu és esperança, Tu és vida, Tu és sólido, Tu és bom. Ó Senhor, recebe o nosso louvor, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Ó Senhor, e nessa noite nós nos achegamos a Ti com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, e Te pedimos: vem Jeová Rafá e nos cure. Toque em nós. Toca-nos, Senhor, como o Senhor tocou naquele cego de nascença e ele passou a ver. Ó Jesus, porque queremos Te ver. Liberta-nos. Perdoa as nossas transgressões. Purifica-nos com Teu sangue precioso. Ó Jeová Rafá, Jeová Jireh, que Tu sejas a nossa provisão. Louvado seja o Teu nome. Dispensa, Senhor, sobre o Teu povo a Tua graça. Seja sobre o Teu povo as Tuas misericórdias, porque em Ti, e somente em Ti, nós esperamos. Amém, amém, amém. 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 Nós vamos adorar o Senhor com mais o último hino, Emaús. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor.
ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no meu lugar de honra. No meu lugar de honra. Senhor Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Deus, de te adorar em comunidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor caminha conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado muito mais do que merecemos. Deus abençoe cada irmão que contribuiu com o dízimo, com as ofertas, que o Senhor continue, ó Deus, sustentando e provendo, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e é quem tem cuidado de nós. Agradecidos ao Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvor abençoado, hein? Muito bem. Abra comigo sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. A vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os via falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiraram, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e nas imediações de Cirene,
e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que isso quer dizer? Outros diziam: eles estão bêbados. Ó Senhor, mais uma vez te pedimos que o Senhor possa nos dar a tua palavra, que o Senhor possa falar a nossa mente também, falar ao nosso coração, que por ela sejamos nessa noite alimentados e instruídos, Senhor. É o nosso desejo, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus sempre esteve interessado em sua criação. Deus sempre amou a sua criação e sempre esteve presente entre nós. Foi assim já em Gênesis capítulo 1, quando nós vemos ali de uma forma muito próxima a criação do mundo como sendo um ato da misericórdia de Deus e da ação explícita das três pessoas da Trindade. Nós temos ali o Pai, o Deus que fala, nós temos Jesus, que é a própria palavra de Deus, e nós temos ali também o Espírito de Deus, o sopro de Deus, que veio sobre a sua criação, trazendo vida para a terra. E foi esse sopro divino, essa vida de Deus, que também esteve presente ali na criação do homem. A palavra do Senhor diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que implica afirmar que a nossa identidade só pode ser construída a partir da nossa referência, que é Cristo, que é o próprio Deus. Quando o homem olha para Deus, ele não apenas reconhece quem Deus é, mas também ele passa a perceber quem ele também é, e passa inclusive a perceber como é o seu irmão, quem é o seu irmão. Então ali nós vemos esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, o que quer dizer que Deus, quando cria o homem, ele cria de forma plural. Deus não fez pessoas iguais, mas pessoas diferentes, porque Deus é glorificado, meus irmãos, na diversidade. Toda uniformidade não vem de Deus. Deus não é uniforme. Deus é diversidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito são uma trindade, assim também ele criou o homem para ser diverso, para ser plural, mas ao mesmo tempo a intenção de Deus, refletindo a própria comunhão trinitária, a intenção de Deus era que o homem também pudesse viver na diversidade, mas proclamando assim essa unidade bendita. Mas nós conhecemos a história, Deus criou o homem assim, para que ele vivesse em unidade, em plena comunhão, um com o outro e diante dele, mas nós sabemos que o homem pecou. Nós percebemos de uma forma muito clara e imediata no capítulo 3 de Gênesis, que quando o homem peca, ele acaba por fazer uma ruptura, gerar uma ruptura, não apenas na relação dele com Deus, mas com o seu semelhante também. Adão vai olhar para Eva e vai dizer: a mulher que o Senhor me deu, antes era carne da minha carne, osso dos meus ossos, não é assim? Ou seja, Adão se reconhecia em Eva, mas depois do pecado agora já era uma mulher, um ser distinto, um ser diferente, porque o pecado trouxe essa ruptura na humanidade. E nós sabemos que essa ruptura só aumentou, e os homens passaram a viver cada vez mais distantes de Deus, e cada vez também mais distantes uns dos outros, ao ponto de Deus procurar Noé, capítulo 6 aqui de Gênesis, e achou graça, Noé achou graça diante de Deus. Deus então, desgostoso com a sua criação, chama Noé, faz uma arca, põe a família de Noé nessa arca, e pelo dilúvio então, a humanidade ali perece, mas Noé é salvo. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo Noé saindo da arca com a sua família, o problema é que o pecado estava ali. O pecado estava inclusive em Noé e na família de Noé. E mais uma vez a raça humana se perverteu, se degradou. E nós temos ali no capítulo 11 de Gênesis algo muito interessante, porque em Gênesis capítulo 11 é o relato da Torre de Babel. Porque essa raça humana, meus irmãos, degradada,
é importante a gente ver isso, eles tinham uma uniformidade. Eles tinham ali uma unidade perversa, se eu posso dizer assim. A palavra de Deus diz que eles falavam a mesma língua, e eles empenharam no seu coração construir uma torre. E essa torre tinha a intenção de chegar aos céus. E a intenção desses homens era que eles pudessem chegar aos céus e serem célebres, e serem notáveis. Note, meus irmãos, que nem toda unidade vem de Deus. Nem todo ajuntamento, nem toda a mesma mentalidade vem de Deus. Os homens podem se ajuntar, os homens podem se unir para praticar também o mal. E foi isso que aconteceu ali em Babel. Os homens construíram essa torre, a intenção era exaltar o nome deles e serem reconhecidos como soberanos sobre a terra. E Deus, então, a palavra do Senhor diz que Deus, vendo essa obra que os homens estavam fazendo, o texto diz que Deus desceu para ver essa torre e rejeitou por completo essa intenção do coração do homem, porque era maligna, porque esse homem queria se exaltar acima do próprio Criador. E o que Deus fez, intervindo de forma misericordiosa, meus irmãos? A palavra de Deus diz que Deus desceu e confundiu ali a língua dos homens. Antes eles falavam a mesma linguagem, eles se entendiam, mas eles se juntaram para o mal. Mas agora Deus desce e confunde a língua deles, e com essa confusão, o que acontece? Os homens se dispersam. E a palavra Babel significa justamente isso, confusão, dispersão. Então Deus agiu para dispersar a raça humana, e a raça humana permaneceu assim. Os homens continuaram ainda coexistindo com essa fissura, com essa ruptura entre Deus, o seu Criador, e entre o seu semelhante. E aí nós temos, então, nós falamos a primeira criação em Gênesis, quando o Espírito de Deus veio sobre as águas e ali trouxe a vida, mas nós temos agora em Jesus Cristo essa segunda criação. E Deus novamente visitando o ser humano, agora de uma forma muito especial, por meio de Jesus, o Filho amado de Deus, que cheio do Espírito de Deus, cheio do sopro de Deus, ele veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. E ressuscitou para quê? Para que pudéssemos receber do seu Espírito. Atos capítulo 2 é justamente a narrativa dessa descida do Espírito, dessa visitação de Deus, mais uma vez, sobre a sua criação. E aqui eu queria fazer um paralelo entre Babel, a torre que os homens construíram, e entre a descida de Deus aqui sobre Pentecostes, em Pentecostes, quando esses discípulos estavam também no cenáculo, em um lugar muito alto. A palavra de Deus diz que eles estavam aqui reunidos também. Assim como os homens se reuniram ali em Babel, esses apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, inclusive as mulheres que serviam a Jesus, estavam reunidos aqui neste lugar também. Mas só que com uma diferença abissal. Porque se em Babel os homens estavam ali com o olhar altivo e com o nariz empinado, querendo proclamar as suas virtudes, querendo ser senhores da sua história, donos da sua vida, a palavra do Senhor diz que esses homens e essas mulheres de Deus, ali naquele cenáculo, estavam em oração diante de Deus, ou seja, eles estavam de joelhos. Irmãos, você pode se aproximar de Deus de duas formas. A primeira delas é com o nariz empinado, achando que você dá conta da sua vida e simplesmente desprezar a presença de Deus em você. Ou você pode se aproximar de Deus de joelhos, assim como em Pentecostes. A palavra de Deus diz que esses homens estavam ali, então, reunidos diante de Deus, em oração diante dele. E o que aconteceu? Verso 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, aliás, me perdoe, irmãos, antes ainda um pouquinho, no verso de número 2, de repente veio do céu um som. O som vem de onde? Do céu. Deus, mais uma vez, descendo. Em Babel, Deus também desceu sobre aquela torre e trouxe juízo.
Aqui agora, mais uma vez, essa voz, esse som vem do céu. Mais uma vez, Deus visita a humanidade. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O vento de Deus agora soprou aqui sobre esses homens. E esse vento que veio da parte de Deus agora penetrou nessas pessoas, nessa segunda criação de Deus, produzindo mais uma vez vida. Encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Se em Babel Deus não era bem-vindo, aqui em Pentecostes Deus é totalmente bem-vindo. Se em Babel os homens proclamaram a sua independência, aqui em Pentecostes os homens, dobrados diante de Deus, proclamavam a sua dependência completa do Criador. Eles foram, então, cheios do Espírito e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, o vento que soprou sobre eles, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que coisa interessante. Em Babel, os homens falavam uma língua só. E ali havia confusão. Na uniformidade daquela humanidade criada em mais semelhança de Deus, havia desordem. Mas olha que coisa interessante, quando Deus desce sobre a humanidade, esses homens começam a falar diversas línguas. Por quê, irmãos? Porque Deus está na diversidade. Deus fala a linguagem da sua criação. Deus nos conhece. Deus conhece a raça humana. Deus conhece cada cultura humana e Deus respeita isso. O Evangelho, portanto, não vem para quebrar sobre nós essa diversidade linda que Deus nos deu. Pelo contrário, veio para respeitar essa diversidade. Mas o que essa língua fez? Quando essa língua que pousou sobre cada um deles, eles começaram a falar línguas que de fato eles não dominavam, o que ela fez? Ela atraiu as pessoas. Havia aqui em Pentecostes, essa grande festa, pessoas vindo de todos os lugares. Eles se reuniam ali para adorar a Deus. Nós sabemos ali o tempo da colheita. Então, pessoas que não habitavam em Jerusalém se reuniam ali para cultuar a Deus, e cada um falava o seu dialeto. Eles estavam ali reunidos e querendo reconhecer o Deus de Israel, e aqui agora eles são surpreendidos, porque Deus fala na língua deles. Deus agora não fala apenas uma língua, mas Ele fala na língua daquelas pessoas. O que é o Evangelho, gente? O Evangelho é justamente Deus falando a nossa linguagem. O Evangelho é Deus falando conosco. O Evangelho é Deus se dando a conhecer a cada um de nós, dentro das nossas limitações, dentro da nossa cultura, dentro do nosso tempo, dentro das nossas expectativas. Ele atinge em cheio as nossas necessidades. E foi justamente isso que aconteceu. Eles foram visitados por essa presença do Espírito, perceberam ali as línguas, e mais do que isso, essa língua diversa, ela tinha uma mensagem. E a mensagem é que esses irmãos que oravam essas línguas, eles davam glórias a Deus. Só pode haver unidade, só pode haver plena unidade que Deus aceita quando nós falamos a língua de Deus. Quando nos reunimos para estar diante da face de Deus. Irmãos, e o que isso tem a ver com a igreja de Jesus? Porque a igreja de Jesus é justamente esse lugar da multiformidade, esse lugar da diversidade, esse lugar onde todos nós somos diferentes. Todos nós, em algum sentido, falamos línguas estranhas. Há um livro que diz que nós devemos entender e discernir o universo ao nosso lado. Há um universo ao nosso lado. Há um ser humano muito diferente de nós ao nosso lado. Não importa se é seu marido, é a sua esposa, é um ser desconhecido. É um mistério. É alguém que percebe o mundo de alguma forma diferente da sua. E a igreja
demonstra a presença de Deus quando nós temos esse espaço para todos. Portanto, quando o Espírito de Deus sopra no meio do seu povo, ele não produz uniformidade. Irmão, é por isso que a nossa igreja não pode ser uma igreja apenas de pessoas ricas, ou apenas de pessoas pobres, ou apenas de pessoas que torcem para o Cruzeiro, de pessoas que torcem para o Atlético, de pessoas que gostam de maçã, de pessoas que gostam de uva, porque essa uniformidade não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é essa diversidade entre nós, e ao mesmo tempo que nós afirmamos essa diversidade, nós mantemos a nossa unidade. Porque quem produz a unidade no meio da igreja é o Espírito de Deus, que é o Espírito da convergência. Quando o Espírito de Deus está no meio de nós, nós entendemos a linguagem do nosso irmão. Nós temos misericórdia em relação ao nosso irmão. Nós nos esforçamos para falar a mesma língua dele, para perceber as coisas como ele percebe, porque nós respeitamos o outro. E isso é algo tão precioso para nós, irmãos, que nessa noite, o Espírito de Deus, o Espírito da unidade, o mesmo que soprou aqui em Pentecostes, possa soprar entre nós. E como nós temos martelado na cabeça dos irmãos, que ele possa produzir em nós essa liberdade de nós sermos quem nós somos. Se você quer adorar a Deus com a mão levantada, adore a Deus com a mão levantada. Se você quer adorar a Deus sentado, adore a Deus sentado. Se você quer pintar o seu cabelo de vermelho, pinte o seu cabelo de vermelho. Se você quer pintar o seu cabelo ou raspar o seu cabelo, raspe o seu cabelo. Quer colocar uma tatuagem? Coloque uma tatuagem. Se você quer dizer glória a Deus, aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Mas que você tenha essa liberdade para ser quem você é. Sem julgamentos, sem barreiras. Que haja, irmãos, essa aceitação entre nós, cada um falando na sua própria língua, mas quando a presença do Espírito há entre nós, nós entendemos perfeitamente o nosso irmão, e andamos assim, sem de forma alguma desprezar essa unidade. Que Deus nos abençoe, que a presença do Espírito dele seja uma constante entre nós. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé? E vamos orar ao Senhor? Muito bem, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra santa, rica. Te damos graças, Senhor, pela Tua doce presença entre nós. Ó Deus, nós te suplicamos que a Betel seja esse lugar do Pentecostes. Ó Deus, que aqui o Teu Espírito possa ser derramado sobre nós e entre nós, ao ponto de realçar essa unidade, mas ao mesmo tempo afirmar essa diversidade. Ó Senhor, que a nossa igreja seja um lugar onde todos sejam bem-vindos e aceitos. Ó Deus, nos ajude a entender a língua que o nosso irmão fala. Ó Deus, nos ajuda a perceber a maneira como o nosso irmão te serve, Senhor. Ó Deus, e sem julgamentos, que possamos quebrar todas as barreiras que nos dividem, Senhor, e que Teu Espírito possa produzir em nós essa plena aceitação, que o Teu Espírito possa produzir em nós aquilo que Jesus chamou de um só rebanho e um só pastor. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos descer aqui para a cantina, nós temos ali um café, não é, Flor? E temos o quê? Um pãozinho, alguma coisa? Temos um café e um pãozinho bem aqui na cantina. Nós acabamos aí até 2 minutos adiantado. Vamos ter um momento ainda de comunhão lá embaixo. Amém.